Olá, meu nome é Luciana, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar com você sobre algo mais pessoal, algo que eu já compartilhei lá no meu perfil do Instagram, mas aqui no YouTube eu nunca falei sobre isso e também nunca falei de uma forma tão detalhada como eu vou fazer hoje. Eu quero te contar como eu passei de um evangelho distorcido ao Cristo das Escrituras. E por que que hoje eu posso afirmar com convicção somente Cristo e nada mais. Se você já sentiu ou sente que a sua fé está cheia de ruídos, podemos falar assim, esse vídeo é para você. Então vamos lá. Eu sou cristã há muitos anos, né? O início da minha jornada foi em igrejas reformadas, igrejas mais históricas, mas praticamente toda a minha caminhada aconteceu dentro do contexto neopentecostal. E eu quero que você já entenda, né, desde já nesse vídeo, que eu não estou aqui para falar mal de igrejas neopentecostais e nem acho que todos que estão nessas igrejas estão errados. E foi onde eu passei grande parte da minha jornada. Mas o que eu quero falar aqui é a minha experiência e o que eu aprendi depois que eu saí desse contexto, que talvez possa te ajudar de alguma forma se você percebe que algo está errado na sua caminhada cristã, mas não tem certeza o que pode estar de errado. Eu amava ao Senhor, eu servia ao Senhor, e grande parte das pessoas que estão nesse meio também amam ao Senhor, também servem ao Senhor. O problema não são as pessoas, mas são as fontes de onde as igrejas neopentecostais bebem. Diferente da fé cristã confessional e apostólica, o neopentecostalismo não bebe apenas das Escrituras, apesar de que a liderança de quem está nesse meio diz que sim, mas ela comunga ou se mistura, e muitas vezes de forma muito sutil, com filosofias de autoajuda, com técnicas de coach, com misticismos judaicos e orientais, com a psicologia positiva, com todo tipo de modismo espiritual. Sempre tem algo novo, uma nova estratégia, um novo método, onde com isso a igreja vai crescer, vai expandir, mas a grande questão é que a igreja só precisa de uma única coisa para crescer, o Espírito Santo. Mas enfim, toda essa mistura ela é tão sutil que você realmente acredita que está vivendo algo muito espiritual. Porque, na verdade, esse sobrenatural atrai o ser humano. Mas a grande questão é que nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Então, esse sistema, que é de forma velada ou indiretamente, ele te manda uma mensagem assim: Cristo não é suficiente. Claro que isso nunca vai ser dito abertamente, mas sempre precisamos de algo novo ou usar uma filosofia humana dentro do contexto da igreja. Né? Nós dizemos que Cristo é necessário, só que precisamos de mais alguma coisa para ter transformação, para ter mudança, para ter crescimento. Eu aqui não estou falando mal de nenhuma filosofia, da psicologia, nada disso. Mas eu estou dizendo que dentro de um ambiente eclesiástico, Cristo é suficiente. Então, nesse meio, a fé ela começa a se tornar um ciclo, né, de métodos, campanhas, eventos, conferências, números, entretenimentos, movimentos, pressão, controle, cristianismo moralista, enfim, é um evangelho que declara somente Cristo, mas na prática diz, você precisa de Cristo, mas precisa também de tudo isso que é oferecido. Então esse ambiente ele se torna tóxico, doentio, insalubre, e o evangelho de Jesus ele não sobrevive em ambientes onde não tem o evangelho puro e simples de Jesus. E com isso nós adoecemos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu simplesmente eu tive um colapso emocional e foi um longo processo. E eu falo mais sobre isso no meu livro físico, e eu vou deixar o link dele abaixo aqui desse vídeo, caso você se interesse em conhecer um pouco mais da minha história. Mas, enfim, eu adoeci fisicamente, eu adoeci emocionalmente, espiritualmente, e eu vejo que muitos irmãos sinceros estão vivendo a mesma coisa que eu passei. Estão cansados, sobrecarregados, exaustos, mas acham que isso é viver o evangelho, que essa é a forma certa. Porque muitos só tiveram essa experiência na caminhada cristã. Eles nasceram espiritualmente nesse contexto e eles acham que o evangelho de Jesus é isso. Mas não é. O evangelho de Jesus é simples, é puro. Ele não precisa de acréscimo. Eu finalmente saí desse contexto e não foi nada fácil. Eu tomei a decisão que mudou tudo.
eu comecei a estudar e a estudar profundamente as escrituras, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a história da igreja, os concílios, os pais da igreja, a reforma, os reformadores, a fé dos primeiros cristãos, enfim. Eu fiz seminários, fiz cursos e hoje eu estou cursando mestrado e com tudo isso eu percebi que pela primeira vez eu estava conhecendo Cristo da Bíblia, o evangelho de Cristo de verdade, o ensino dos apóstolos e tudo isso era tão simples e tão puro que não é possível que isso nos adoeça. Muito pelo contrário, o evangelho verdadeiro nos cura integralmente e totalmente. Eu não estou aqui me colocando no papel de vítima de forma nenhuma, né? E até porque eu também ensinei muitas coisas de forma misturada, errada, e eu achava que isso era o certo. Eu não fui obrigada a viver dessa forma. Eu estava nesse contexto por minha própria escolha, porque eu poderia ter estudado mais as escrituras, eu poderia ter me dedicado mais em estudar a história do cristianismo, mas ao contrário disso, eu usava o meu tempo para aprender sobre métodos, visões, enfim, nada que pudesse me conduzir a um evangelho puro. E eu percebi que por muitos anos eu amava Jesus, mas não o conhecia biblicamente. Eu servia a Deus, mas dentro de um sistema que não tinha as escrituras como centro. Eu vivia o evangelho, mas cheio de mistura. Foi doloroso admitir isso? Foi, e muito, mas isso mudou a minha vida. Ao longo dessa jornada, eu descobri que a igreja nunca foi lugar de entretenimento. Nunca na história isso aconteceu. A igreja nunca foi palco ou lugar de show, a igreja nunca foi um negócio. A igreja nunca dependeu de métodos, a igreja nunca teve relação com o misticismo. A igreja sempre foi palavra, oração, ceia, batismo, comunhão, arrependimento, santidade, vida simples, vida comum. E, acima de tudo, Cristo, somente Cristo e nada mais. Hoje, o Cristo que eu proclamo é o Cristo das Escrituras, o Cristo que está presente de Gênesis a Apocalipse. O evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que foi preservado pela igreja ao longo dos séculos, e que mesmo em meio ao caos que nós vemos hoje no meio gospel, permanece vivo. Hoje, se eu puder te dar alguns conselhos, você sente que algo está errado na sua caminhada cristã, vá estudar, leia de forma intencional o livro de Atos, as epístolas, e tente perceber como a igreja primitiva vivia, como eles viviam. Leia livros sobre o início da igreja, o período da reforma e os reformadores, aquilo que eles resgataram, e tente comparar com o que você vive hoje. Como que é a sua igreja, como é a sua rotina de igreja, e faça esse comparativo. E comece a eliminar aquilo que é acréscimo ao evangelho. Daí você vai conseguir perceber a diferença do que realmente é cristianismo daquilo que você vive hoje. Não estou aqui para me fazer de vítima, como eu já falei, para acusar, para destruir, nada disso. Eu estou aqui para dizer que nós devemos sim, nós precisamos sim morrer para Cristo, mas não queira morrer por causa de invenções humanas. Não queira morrer por aquilo que Deus nunca te pediu. E a gente já está terminando esse vídeo. Eu quero compartilhar algo com você que o Senhor falou comigo enquanto eu estava nesse processo há mais tempo. Mas antes disso, eu quero pedir para que você conheça o Guia do Evangelho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai saber mais sobre o Guia do Evangelho. E nesse Guia do Evangelho você vai aprender a encontrar Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender como toda a Bíblia fala sobre Cristo. E eu quero concluir esse vídeo falando sobre algo que, enquanto eu estava nesse processo, eu questionei a Deus. Senhor, por que eu adoeci? Por que eu estou doente? Sendo que eu estava apenas te servindo, eu estava apenas sendo fiel a Ti. Então, o Senhor me fez visualizar 2 pilhas de livro, uma com apenas poucos livros e outra com vários livros. E aí o Senhor me falou que aquilo que eu pedi para que você carregasse é essa pequena quantidade de livros. Só que você acrescentou uma pilha de livros sobre aquilo que é realmente o Evangelho, aquilo que realmente era para que você fizesse. E é por isso que você adoeceu. Que você também não adoeça por conta de invenções humanas, coisas que Deus nunca pediu ou exigiu.
Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas e se inscreva aqui no meu canal para que você possa ser notificado quando eu publicar um novo vídeo. Até mais!